prefeito de Campinas por 2 mandatos, deputado federal por 6 vezes e uma jornada inicial como deputado estadual e advogado sindicalista, Chico Amaral faria 100 anos em 29 de janeiro de 2023. Para celebrar a memória de uma vida dedicada à esfera pública, a exposição Chico Amaral, um autêntico campineiro, que ficará no Paço Municipal até o dia 24 de fevereiro, foi inaugurada na última sexta-feira. O evento contou também com o lançamento do livro Bilhete Verde para a Democracia, Chico Amaral, uma biografia política. Na mesa, a esposa Marília Martorano do Amaral, cercada das 4 filhas. A homenagem teve a participação de familiares e amigos, autoridades e políticos. O presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, lembra da sua trajetória, bem ligada à vida política do ex-prefeito. Pessoalmente, para mim é uma alegria, uma honra, porque em 1983, quando eu me filiei pela primeira vez a um partido político, o PMDB, deputado Francisco Amaral estava exercendo o seu mandato. Então eu acompanhei um pouco a trajetória do Chico Amaral como deputado, pude acompanhá-lo em reuniões no interior e eu pude ver o quanto ele era reconhecido, respeitado por sua atuação parlamentar. Depois disso, eu era presidente do PMDB, quando ele saiu candidato a prefeito, ele era do PP, nós o apoiamos, o PMDB indicou o vice-prefeito Carlos Cruz, ele foi prefeito, então um mandato inteiro eu acompanhei o Chico como prefeito. Chico Amaral foi prefeito nos períodos de 1977 a 1982 e de 1997 a 2000. Orgulho para quem trabalhou com ele e das contribuições do político para a sociedade. Eu me sinto vaidoso e orgulhoso de Campinas pela homenagem que a cidade presta a ele, a homenagem da autoria do livro, do nosso José Pedro Martins. Mas a sensibilidade do prefeito e do presidente da Câmara, nosso vereador Rossini, de entenderem que o lançamento desse merece a homenagem e merece o destaque que o Chico Amaral é merecedor, pelo que ele significa para Campinas, para a cidade, pelo estado e para o Brasil. E tenho muito orgulho de ser cidadão campineiro por determinação da Câmara Municipal e estar nessa homenagem ao nosso querido e inesquecível Chico Amaral. Foi ele, autor da lei que permite o trabalhador utilizar o fundo de garantia para aquisição da casa própria. Ele tem um conjunto de leis que favoreceram os trabalhadores. Como prefeito também, por 2 vezes, deixou sua marca na cidade de Campinas. E essa homenagem hoje, esse livro de biografia que conta essa história, é uma forma de permitir que a sua memória fique eternizada e que as pessoas possam conhecer quem foi o cidadão, o homem, o político Francisco Amaral. É importante que a cidade possa reconhecer e valorizar as figuras, as personalidades que construíram essa metrópole de 1.200.000 habitantes. A mostra elaborada e organizada pela equipe do Arquivo Municipal traz em seu título a palavra autêntico, em alusão ao grupo em que Amaral pertenceu no MDB, partido ao qual era afiliado e que teve relevante atuação na ditadura militar. Ela resume a vida política do campineiro que morreu um dia antes de completar 93 anos em 2016. O projeto começou com um livro há 2 anos pela família e culminou nesses trabalhos de resgate desta história. Eu tinha esse desejo de fazer o livro, que era um desejo dele e que eu incorporei e guardava comigo, de que um dia eu faria quando eu aposentasse. Como eu não estou tentando aposentar ainda, então eu resolvi que era uma boa hora e aí vislumbrando que seriam 100 anos, melhor ainda, né? Então começamos esse trabalho há mais ou menos uns 2 anos com as entrevistas, a busca de documentos da família, documentos oficiais, na redação do livro, e no meio desse caminho surgiu a ideia, que até a ideia da exposição foi da minha irmã, ela falou, por que não fazemos exposição de fotos?
E aí, tá bom, vamos fazer uma exposição de fotos. Só que da exposição de fotos, meus amigos historiadores disseram, por que você não conversa com o pessoal do arquivo? Vamos fazer uma exposição mais histórica. E, enfim, acabou sendo isso. E foi muito bonito porque as pessoas se envolveram, elas têm alguma coisa de ligação com o Chico Amaral por alguma razão. São totens com fotos e documentos do arquivo da prefeitura que aparecem na frente e verso. E se o visitante quiser mais informações, basta posicionar o celular no QR Code para ter acesso ao arquivo na íntegra. A gente recupera esse percurso do Chico desde a formação inicial. Aliás, antes disso a gente fala da trajetória familiar dele, né, que até hoje dá nome para uma região importante da cidade, a região dos Amarais, que muitas vezes a gente repete, mas nem pensa que esses Amarais é a família do Chico. E aí a formação dele em filosofia, depois em direito e depois ele foi sindicato trabalhista de companhias ferroviárias de Campinas na época, que a gente pode imaginar que seria a categoria dos metalúrgicos em dia, então naquela época tinha uma grande importância e a partir disso que ele começou o percurso dele como político. Então a exposição recupera esses diversos momentos, aí a gestão dele como prefeito, a gente recupera várias documentações do nosso acervo que mostram para quem já conheceu e recupera para as novas gerações que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, como a gestão dele foi importante para a construção de uma série de políticas públicas aqui em Campinas, que depois, inclusive, foram modelares para a construção de políticas em nível nacional também, né? Eu tive o privilégio de acompanhar o nosso prefeito Chico Amaral por dois governos, né, que eu tive esse prazer. Foi muito importante, registramos a história, né? Ele foi meu terceiro governo, né, que acompanhei. Desde o Quércia, que eu já estava por aqui, mas foi muito bom, acho que a gente participou do dia a dia da cidade naquela época. O prefeito Chico Amaral era muito, assim, uma pessoa muito especial, né? Eu gostava muito de estar com ele, simples, mas muito legal mesmo. Então, para mim foi um privilégio. O livro, que tem a capa verde, justamente por conta dos bilhetes que o ex-prefeito datilografava em seu gabinete para dar as determinações a secretários e subordinados, traz muitos depoimentos colhidos de quem participou da vida do homem prestigiado, além de fotos de vários momentos do político. Um episódio muito famoso dele, ele abrigou em sua casa, em Campinas, a pessoa mais perseguida pelos ditaduras na época, o então deputado Márcio Moreira Alves, demonstrando a coragem do Chico. Enfim, momentos importantes. E depois, ainda como deputado, participou da Assembleia Nacional Constituinte, que redigiu a nova Constituição. Como prefeito de Campinas, 2 vezes, ele deixou também o seu legado. Na primeira vez, ele foi o prefeito mais votado do Brasil. As capitais não tinham eleição direta, então Campinas era uma das maiores cidades. Ele foi o prefeito mais votado do Brasil pela oposição, inaugurando uma tradição oposicionista na cidade. Nesse primeiro mandato, entre outras coisas, isso é reconhecido pela literatura, pelos cientistas, pesquisadores. Campinas foi uma das cidades onde foram lançadas as sementes do SUS, Sistema Único de Saúde, com a constituição de uma rede de postos de saúde, que hoje temos aí mais de 70. Mas isso começou naquele primeiro mandato do Chico. No seu segundo mandato, que foi no final do século XX, a cidade já era uma metrópole e, obviamente, os desafios eram muito maiores. Então, foi uma honra participar desse projeto, uma figura muito importante para a história do Brasil e, particularmente, para Campinas, que ele amava, né? Um legado que enche de orgulho a família e deixa lições para quem conhece a trajetória de Chico Amaral. O legado da generosidade, o legado do respeito às diferenças. Chico Amaral era um político que tinha uma postura firme, mas sempre aberto ao diálogo, com todos os pensamentos diferentes. E no momento que o país vive, no momento de radicalismo, o exemplo de Chico Amaral é muito importante. Antigamente, a relação executivo-legislativo ela era até mais intensa. Havia um contato direto maior. Hoje as redes sociais meio que distanciam um pouco o vereador na relação com o prefeito. Mas o Francisco Amaral, por ter sido parlamentar, foi deputado estadual, deputado federal, ele também reconhecia a importância do poder legislativo.
E ele sempre tratou a Câmara com muito respeito, sabendo a diferença das funções, do papel fiscalizador da Câmara, mas era uma relação harmoniosa. Ele sabia honrar, valorizar a atuação do vereador. Uma grande felicidade para mim, para toda a família, né? Um homem que dedicou toda a sua vida à causa pública, 7 mandatos como deputado, 2 vezes prefeito, participou da elaboração da Constituição Federal, todo o processo de redemocratização. E é uma grande felicidade para mim, para toda a família, poder ter esse momento hoje, esse reconhecimento. Para nós hoje é uma grande festa ter reunido todas essas pessoas, mas acima de tudo é realmente uma celebração de alguém que a gente entende como exemplo, não só como de pai ou de avô, etc., mas é muito claro como a figura política do Chico Amaral tem que ser um exemplo, por ser uma pessoa de consenso, de diálogo, uma pessoa empática, preocupada com aqueles que precisavam mais. Então, ele estava sempre fazendo o que estava a seu alcance para que isso acontecesse.